Olá! Quero saudar você com a santa paz do Senhor Jesus. Hoje um pouco de natureza para vislumbrarmos o quanto é importante neste mundo observar e desfrutar de coisas que os nossos olhos podem também contemplar. Porque em toda obra vemos a mão do Criador, trazendo sua excelência e o seu amor para com a humanidade. Que possamos ser sempre agradecidos por todas as coisas e desfrutarmos dela, cujo objetivo vai nos levar a pontos onde podemos contemplar e também sermos mais e mais adoradores do Senhor Jesus, contemplando a sua grandeza através de suas obras. Eu quero compartilhar com você, do meu coração para o seu coração, um texto muito lindo que se encontra no livro de Mateus, capítulo 8 e o versículo 1 em diante. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Olha só, quantas pessoas conseguiriam ficar caladas diante de um milagre realizado pela pessoa do Senhor Jesus? Quantas pessoas que estavam procurando ou procura a solução para um problema, para algo que a pessoa quer dar um basta e se encontra com o próprio Jesus Cristo. Então, hoje, a gente sabe que essa doença, ela tem cura, ela tem tratamentos específicos, né? E conhecida também como hanseníase. Mas nesta época daí, não havia ainda essa cura, mas o Senhor da cura estava ali. E a gente vê a maneira que o Senhor Jesus trata, a maneira espiritual, cuidado, tem sempre um diálogo, essa comunicação que é muito importante, e a pessoa também especificar qual é a sua necessidade. Mesmo que Jesus sabia a necessidade daquele homem, e também era visível, porque os leprosos, eles tinham que ficar distantes, eles não podiam estar se aproximando da sociedade, porque é uma doença contagiosa e com certeza a falta de conhecimentos também sobre a doença gerava ainda mais expectativa, medo, curiosidade também nas pessoas. Mas o que é importante entendermos que existem vários tipos de lepras. E dentro desses vários tipos de lepras, hoje existem muitas lepras que também são curáveis. Tem tratamento, mas o tratamento não é físico, não é da ordem biológica ou química, e sim espiritual. O pecado, ele é uma lepra que vai corroendo, sim, todas as estruturas, todas as áreas da vida do ser humano. Porque o pecado distancia o homem de Deus. O pecado, ele fede com um odor terrível, de tão desagradável no nariz de Deus. E o pecado, ele não tem como se ocultar. Ele está revelado diante de Deus. Nós sabemos que é a língua, os desejos quando eles são consumados, pensamentos quando eles partem para uma determinada ação. E tudo isso pode estar relacionado ao pecado. Então, que possamos analisar a nossa vida para não sermos um leproso. Ah, mas todo mundo peca. Sim, todos nós somos pecadores, mas somos pecadores redimidos por Cristo.
Somos pecadores que precisamos estar renunciando a desejos da carne. Somos pecadores que devemos estar sempre alerta, vigiando para não pecar, para não estar sendo enganado e enganar outras pessoas. A palavra diz que devemos fugir da aparência do mal. Olha quanta precaução aí, quanta prudência neste ensinamento que a mensagem traz para nós. E quem caminha com Jesus Cristo, ele está seguindo passos firmes e não vacilantes. Então, hoje existem muitas propostas, hoje existem muitos meios de facilidade onde um deslize é o suficiente para o pecado reinar. Então, que na nossa vida reine sim o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Deus Pai em nossas vidas. E que possamos viver sempre aos cuidados dele, ou seja, a Trindade Santa em nós. Mas é importante também analisarmos ainda sobre a lepra, considerada um pecado. Este pecado, ele vai corroendo, consumindo e distancia o homem de Deus. Quem está distante de Deus corre perigo, muito perigo, porque certamente há um outro Senhor que anseia também este lugar. Mas a palavra também diz que Jesus Cristo, ele bate a porta. Jesus Cristo, ele se revela, ele se mostra, porque ele quer ter um contato com o ser humano, onde o ser humano possa desfrutar de coisas incomparáveis a níveis espirituais e também material, porque o Senhor Jesus, ele reina em nós. E para isto, devemos estar renunciando às nossas próprias vontades, devemos desenvolver o domínio próprio, devemos estar alerta no dia a dia, devemos vigiar a nossa língua, ter cuidado com os nossos olhos, ter cuidado com os nossos ouvidos. E a nossa visão, ela enxerga muitas coisas que às vezes podem também ser falsas, mas que possamos sim entregar todas as coisas nas mãos do Senhor e como pessoas, seres humanos que somos, capacitados intelectualmente por um presente chamado mente, e a mente, ela é muito desenvolvida, os seus níveis e estruturas, pensamento, memória, atenção, percepção, enfim, que tudo isto seja também conduzido pelo Senhor Jesus, porque são caminhos ou são portas por onde pode também entrar o pecado. E a nossa vida, sejamos cuidadosos com ela, para que, quando formos prestar conta a Deus da nossa vida, das coisas que fizemos ou deixamos de fazer, coisas que eram para ser feitas, porque tudo é pesado e tudo é medido. Então, que possa ser sempre a medida certa e o peso certo. Tudo para a glória do Senhor Jesus. A nossa luta diária, às vezes, pode ser um tipo de lepra, da qual precisamos a cura. E Jesus, ele cura. E existem coisas que vão depender também de nós, porque o leproso, ele foi até Jesus, existia uma multidão, certamente ele não foi bem aceito no meio da multidão, até porque a forma que ele estava, meio que coberto com uma capa, certamente, alguma coisa do tipo, já denunciava o tipo de doença que ele tinha sobre si. Mas Jesus Cristo, ele não quer saber sobre a sua lepra. Ele quer saber sobre a sua atitude em procurá-lo, em falar, em verbalizar a sua queixa, a sua necessidade. Porque uma lepra para o Senhor não é nada. Então, o pecado, ele incomoda, ele traz odores desagradáveis a Deus, mas ele quer curar você. Ele quer transformar sua vida. Ele quer trazer para você um novo significado, mas ele precisa fazer? Não,
Deus ele não precisa nada, quem precisamos somos nós. E nós devemos buscar, porque Ele sempre estará disposto a nos ajudar. Então, que você pare e pense no dia de hoje. Não se condene, não se culpe. Não fique com a cabeça pesada, cheia de remorso, cheia de... ou achar também que você não precisa do Senhor Jesus. Todos nós precisamos. Mas quando eu falo a questão do não se culpar, para não dar margem também a ações do mal para lhe causar sofrimento. Então, que você possa parar, pensar, que eu possa também parar, pensar como estar a minha vida diante de Deus, porque falar é fácil, mas viver é a prática diária que precisamos estar sempre mantendo ou desenvolver novas estratégias para estarmos melhor como pessoa, como cristão, como servo do Senhor Jesus, renunciando à nossa própria vontade. Então, esta é a proposta. E Jesus, ele está de braços abertos para todos, sem exceção. Seja criança, seja adulto, seja adolescente, seja idoso, não importa. Seja rico, seja pobre, seja alguém considerado intelectualmente de níveis cognitivos muito elevados ou não, não importa. O Senhor Jesus, ele quer ter uma proximidade, uma comunhão, uma intimidade com o ser humano. Então, que leprosos sejam curados hoje, que pessoas possam verbalizar qual é a sua queixa, qual é a sua dor, qual é a sua vergonha, qual é o seu medo, onde é que mais dói, coisas que às vezes a pessoa faz e não revela a ninguém, mas está trazendo um desconforto, está trazendo um receio, uma ameaça, alguém que está sendo ameaçado, ou alguém que está ameaçando, alguém que tem um coração muito duro, muito perverso, que gera sofrimento em outras pessoas. Então, qual é o tipo de lepra que hoje podemos identificar ou que está impregnada em nós mesmos e precisamos da cura? Jesus Cristo, ele é a cura. Jesus Cristo, ele é paz, ele é bondade, ele é o próprio amor, ele é justiça, ele é a verdade. Então, que possamos parar um momento e analisarmos como estamos hoje. Na minha vida, se eu for renunciar a algo hoje, o que eu renunciaria? Algo que eu preciso deixar para trás. O que eu preciso deixar para trás? Então, fazemos sim uma análise sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria existência, para assim seguirmos em frente, ter combustível e saber que o Senhor, ele sempre está conosco, independente de qualquer situação ou de qualquer realidade que estejamos enfrentando. E claro, eu quero também compartilhar com você esta obra aqui maravilhosa, Os Três Viajantes do Tempo. Já parou para pensar como é importante a leitura, o quanto ela pode trazer de benefícios para a sua memória, uma maneira também de aproveitarmos muito bem o nosso tempo, sem desperdiçá-lo, e sim investir em conhecimento, em novos aprendizados e em novos recursos que vão estar estimulando também a sua mente de uma maneira saudável, de uma maneira de um crescimento progressivo e constante, tudo trazendo benefício para a sua vida e a sua saúde mental dentro de um tempo que você pode estar aproveitando. Então, estar aqui eu abri aqui um textozinho aqui, bem interessante. Os pensamentos automáticos, os confrontos e superações. Olha só, que coisa boa saber que a palavra, ela está em todo o lugar, trazendo para nós pensamentos e ações onde devemos ter muito cuidado com isso aqui, ó. Você tá vendo? Eu vou ler para você. As obras provadas no fogo.
A fé sem obras é morta. Tiago 2:26 são um dos textos, entre tantos outros, que a obra ela traz com exclusividade para abençoar a sua vida e trazer novos pensamentos, reflexões e compreensão, onde você pode compartilhar e também seguir dentro da palavra do Senhor Jesus. E claro, é um momento muito especial estar com você. E vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço por estarmos aqui neste momento. Senhor, esta passagem que lemos, Senhor, sobre o leproso, a sua presença no meio da multidão. A multidão ela é tão grande, mas o Senhor é o Senhor das multidões, como também o Senhor é o Senhor do momento em que estamos sós. Pai querido, eu te peço cura, Senhor, sobre lepras. Não sei que tipo de lepra, se é dificuldade em algo que tem travado, se é algo oculto que não tem como revelar a ninguém nem compartilhar com ninguém, mas que está trazendo sofrimento, se são pensamentos, se são coisas que são realizadas que têm gerado sofrimento em alguém, se são coisas, Senhor, que distanciam esta pessoa de ti, porque o pecado distancia o homem de ti, Senhor. Que vidas possam se abrir, que pessoas possam partir para a ação, Senhor, confessando, aceitando e dizendo: Senhor, o Senhor Jesus é o Senhor de minha vida. Pai querido, eu te peço a bênção sobre as vidas e que vidas sejam libertas, que sejam curadas do pecado, desta lepra, que seja dado, Senhor, oportunidades, que possa ter estruturas desenvolvidas para combater todos os dias e vencer o pecado, vencer o mundo, para que assim, Senhor, possamos sempre seguir contigo, ao teu lado, e o Senhor conosco, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai querido, nos ajude a usarmos as armas com sabedoria, com discernimento, Pai, para que assim a nossa vida transborde Deus e que não haja espaço para o pecado. Senhor Jesus, eu te peço por cada vida a bênção, a cura, a mudança, a transformação, e que o Senhor seja o Senhor de muitas vidas neste dia de hoje, através do confessar e do aceitar, e que vidas sejam aliviadas seus fardos, o seu jugo, em nome de Jesus. Amém. Então, você que ainda não aceitou a Jesus, aproveite a oportunidade, porque cada dia é um momento especial que vem e não volta mais. Então, aproveite o hoje, porque o hoje é nos dado e devemos sim aproveitar o máximo e desfrutar dele para a glória do Senhor Jesus.